Aleluia. Boa noite a todos, a graça e a paz seja contigo, esteja contigo. E vamos tocando o barquinho. Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3, são 10 versículos. Algo que me chama muita atenção é que Deus chama seu povo para transmitir sua mensagem, até mesmo para os seus inimigos. Já percebeu isso? Jonas, que livro profundo. O que nós temos aprendido aqui, que nós temos tido como exemplo, é algo extraordinário. Jonas, ele tinha todo o direito de fugir. Ele pensou assim. Foi assim que ele pensou: eu tenho o direito de fugir. E acho que ele se perguntava: por que eu tenho que ir para aquela cidade mal cheirosa? Para aquele lugar asqueroso ali. Ele odiava o lugar o qual estava sendo determinado para que ele fosse. Por que ele deveria advertir um povo, os ninivitas, sobre o juízo de Deus? Depois daquele povo ter maltratado tanto o seu povo, na cabeça de Jonas, era a solução única, era exterminar, era aniquilar aquele povo. A última coisa que Jonas queria para os seus inimigos é que eles recebessem bênçãos de Deus. E é nesse aspecto, às vezes, que nós, falo por mim, a gente começa a perceber que a gente se identifica um pouquinho. Porque nós somos ruins. Então ele foge o mais rápido que pôde, para o mais longe possível, pensando que era um lugar onde Deus queria que ele fosse e daquilo que o Senhor queria que ele fizesse, ele foge. Mas Deus tinha planos. E quando Deus tem planos, não adianta você fugir. Pode botar isso na tua cabeça. Deus tem um plano para a sua vida e não adianta você fugir. Você conhece a história. Deus provoca uma tempestade, Jonas foi jogado para fora do barco, acabou na barriga de um grande peixe. Deus deu a Jonas tempo para que ele pudesse refletir sobre as suas ações e as suas atitudes. E pela primeira vez, Jonas não reclamou. Provavelmente, a Bíblia diz que ele orou. E provavelmente, a única vez em que alguém orou para um arroto de um peixe. A oração de Jonas, ela foi respondida e Jonas, no final, acabou viajando para a odiosa Nínive. Ele pregou ao povo dali. E embora seu cheiro não fosse muito convidativo, sua mensagem era. Os ninivitas ali se arrependeram, Deus se compadeceu, o que Jonas previu que aconteceria, e Jonas se enfureceu pela virada dos acontecimentos. Ele ficou, gente, amuado. Olha o Maranhão, é amuado assim? Ele ficou amuado. Mas Deus
pode ser muito paciente, e foi paciente. O livro de Jonas é mais do que um fascinante relato de uma tentativa inútil de um homem tentar fugir de Deus. É uma história do amor de Deus, o amor que Deus sente até mesmo pelas pessoas mais desagradáveis, mais desprezíveis que nós possamos imaginar. Esse amor incondicional é que nós vamos falar essa noite. Essa responsabilidade que eu e você, de que nós temos de contar, de levar as boas novas. Esse capítulo 3 é um id. Vamos nos situar, antes da gente começar. Deus disse a Jonas para ir pregar aos assírios. Vá lá, Jonas, em Nínive. Jonas sabia que se pregasse, eles teriam uma oportunidade, né, de viver. E para evitar a ira de Deus, Jonas não podia ir lá. Fugir de Deus é algo que não pode ser feito. Não pode ser feito. E Jonas descobriu isso. O domínio de Deus, ele se estende a todos os lugares. Por isso, às vezes, a gente fala muito, às vezes as pessoas saem daqui e vai ali para Santo Amaro e acham que Deus não está lá. Comportamento. A gente vai se situando. Olha Jonas, finalmente obedecendo a Deus e pregando em Nínive. O povo e o rei daquele lugar respondeu imediatamente. E Deus teve compaixão de todos eles. As palavras de Deus, observa isso no decorrer do que nós vamos falar essa noite. As palavras de Deus, elas têm um poder, ela tem um efeito de transformação tão grandioso sobre as pessoas, que isso é uma resposta imediata que as pessoas dão. Porque a palavra de Deus é poderosa. Deus tem compaixão daqueles que se arrependem dos seus pecados. Jonas. Então vamos lá. Nós temos muito a aprender aqui nesse livro. Aprender sobre arrependimento, sobre as nossas atitudes, sobre o id, sobre essa mania que nós temos de achar que é nós que fazemos. Nós temos aqui verdadeiras lições para as nossas vidas. Nós precisamos entender, e nós vamos entender isso, que a rebeldia humana, ela jamais vai frustrar o plano de Deus. Você pode ser rebelde o que for, mas os planos de Deus não vão ser mudados. Nesse capítulo aqui, Jonas dispôs a fugir da presença de Deus. Ele resistiu à sua palavra, a uma vida reta. Ele queria sumir dali. Sua rebeldia levou ele ao fundo do poço. E sem ter saída, quando ele esteve ali encurralado pelas circunstâncias, ele passou naquele momento, sem saber o que fazer, ele se dispôs a obedecer na hora do sufoco. Mas ele não queria mudar a sua atitude. Mas como nós iniciamos falando que rebeldia não frustra plano de Deus,
e nem impede que sua palavra alcance pessoas, Jonas quebrou a cara. A gente tem alguns personagens na Bíblia que já haviam compreendido isso, esse glorioso fato. Jó, por exemplo, né, lá em Jó 42, então, todos conhecem, Deus tudo pode, e ninguém pode frustrar os seus planos. Jó já entendia isso. A graça de Deus é sempre maior do que o nosso pecado. Os pecados daquele povo, ali de Nínive, havia subido aos céus, e Deus desce à terra para chamá-los ao arrependimento. E fez isso comigo e com você. A graça do Senhor nos alcançou. A ira de Deus estava sobre aquele povo, e era por causa da maldade, da violência que eles exerciam, que eles praticavam. Mas maior do que a ira de Deus é a sua graça. E mesmo quando o pecado, quando ele extrapola, quando ele atinge limites máximos, ainda assim há perdão aos que se humilham aos pés do Senhor. A graça prevalece sobre sua ira. O castigo é suspenso e a misericórdia é oferecida. E isso é tão simples. Eu não sei por que nós complicamos tanto. É de graça. A graça. O mesmo Deus que restaura o profeta rebelde, salva os ímpios da morte iminente, esse Deus, ele não rejeita coração quebrantado, um coração alicerçado em arrependimento genuíno. Ele jamais vai abandonar aquele que procura abrigo nos seus braços. E essa foi a palavra que me fortaleceu. Abrigo. Braços fortes me seguram. Apesar de eu ser ruim, de desejar coisas ruins. Ezequiel, no capítulo 33, versículo 11, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de perverso. Não tem prazer, pelo contrário. O prazer está em que esse perverso se converta do seu mau caminho. Os batimentos do coração de Jonas eram descompassados ao do Senhor. E mesmo assim, prevaleceu a obra divina e não as mesquinhas motivações de Jonas. Prevalece o agir de Deus e não a mesquinharia alojada na mente de um homem carregado de ira. E essas são as verdades que se destacam nesse livro. E hoje nós vamos aqui para o capítulo 3. Diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40, olha esse número, 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação
em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu. É isso mesmo? Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Mas Deus se arrepende? Vamos ver, né? O que você acha? Vamos orar uma vez mais e vamos deixar de achismo. Senhor, nesta noite, eis-nos aqui, com toda a nossa verdade, com toda a genuinidade do nosso coração, aberto para receber a Tua palavra, o Seu direcionamento, que Teu Santo Espírito nos ilumine, possamos entender os Seus desígnios, a Sua vontade sobre o nosso caminhar, sobre as nossas vidas. É no nome santo de Jesus, Pai, que essa palavra possa encher corações, povoar as mentes e mudar o nosso estilo de vida, Deus. Que sejamos em Ti e contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de dar um título, se eu pudesse. Assim, esse negócio de fugir não dá certo. E fugir de Deus é algo impossível. Fugir já não é legal. De Deus não há possibilidade. Fugir de Deus é algo que não pode ser feito. Não tem como. E aqui a gente, no que nós lemos, no que nós vamos desenvolver juntos, a gente vai ver que Deus sempre dá uma segunda chance a quem procura e busca nele. Há sempre uma segunda chance. Jonas não ofereceu chance alguma àquele povo. Pregou juízo imediato e não teceu ali nenhum fio de esperança àquele povo. Deus, de forma contrária, vamos dizer assim, às ações de Jonas, Deus tratou com Jonas de forma extremamente diferente. Um homem fracassado na sua primeira missão, chega a Deus e oferece uma segunda chance. O profeta recebe proposta para um novo começo. E vida de crente, vida de cristão, é sempre um novo começo. É sempre um novo começo. Deus não traz à memória, ali com Jonas, o fracasso anterior dele. Não. Ele não chama a atenção daquele homem por isso, pelo fracasso cometido. Ele não faz ameaças para aquele homem. Simplesmente ele concede a Jonas uma nova oportunidade. Igualzinho às nossas ações, não é? A gente sempre está dando oportunidade. Ou a gente sempre está apontando o erro do próximo. Perceba que, desta vez, o que foi lançado no fundo do mar não foi Jonas. Foi a falha dele. Agora, você precisa ter muito critério, você precisa ser muito criterioso ao observar esses detalhes, que Deus é extremamente misericordioso, mas você precisa entender e não se esquecer que é muito perigoso abusar da vontade de Deus. Não abuse da vontade de Deus. É muito perigoso. O fato de Deus ser bondoso, dando outra chance, dando novas oportunidades, não deve ser estímulo para ninguém, cristão, não deve ser estímulo a resistências à desobediência. À obediência, no caso, a ser desobediência. O fato de Deus ter misericórdia, ser bondoso,
não é para te dar vitamina para ser negativo, desobediente. Obedecer a Deus é a melhor, se não a única, maneira de prevenir desastres. Pessoas que vivem pecando ou pensando em pecar, farei porque Deus vai me perdoar, Deus vai me dar uma outra chance. Essas pessoas não fazem a mínima ideia da atrocidade do pecado e muito menos da santidade de Deus. Essa é a verdade. Nós erramos como Jonas, e muitas das vezes nós embarcamos em navios com rotas contrárias à vontade de Deus. E aí nós passamos a colocar os nossos pés na estrada da desobediência. Nós começamos a trilhar caminhos extremamente errados. E ainda tentamos abafar todas as vozes que clamam aos nossos ouvidos da nossa consciência. Não queremos ouvir o que é certo. Nós deparamos com as providências divinas o tempo todo em nossas vidas. E mesmo assim, somos homens de corações endurecidos. Deus pode nos levar ao fundo do poço, mas Ele gera em nós o arrependimento. E então, Ele nos oferece uma nova oportunidade. E mesmo que seja oferecida essa oportunidade após atitudes, ações vergonhosas, nossas, quedas vergonhosas, mesmo que seja, Deus nos acolhe, Ele nos abraça e nos dá, sim, uma nova oportunidade. E hoje é a nossa. O caso de Jonas, ele não é uma exceção. Nós temos muitos casos em que Deus perdoa e restaura os seus servos. E você lembra de muitos, né? Abraão. Né? Abraão mentiu, não foi? Mentiu para fugir para o Egito. Jacó mentiu para o pai, enganou os irmãos, não foi? Viveu muitos anos tentando driblar a própria consciência, por causa da sua mentira. Até aquela luta lá em Peniel, né, em que Deus vai lá e dá aquele toque na articulação da coxa e o deixa aleijado. Sentido, a dor. Só assim ele se rendeu. Então Deus muda o seu nome e salva a sua alma. Moisés mata um homem, foge para o Egito. Deus o chama para liderar o seu povo. Deus fez o mesmo com Davi. Matou, adulterou, mentiu, escondeu seus crimes no coração, mas quando este se arrependeu, Deus restaura a sua sorte. Jesus, ao lidar com Pedro, João Marcos, o jovem que abandonou Paulo e Barnabé na primeira viagem, que foi excluído pela falta de paciência de Paulo da segunda, mas Deus pacientemente trata com ele. E Paulo vem a reconhecer a necessidade dele no seu ministério. Nosso Deus é ou não é um Deus de segunda chance? E quantas chances
você tem desperdiçado? Uma vida cristã vitoriosa é sempre uma vida de recomeço. É um fato. Versículos 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, e com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas ele deveria se levantar e ir, mas Deus conhece as sutilezas de Satanás, né? E Satanás, se ele não impede a pregação da palavra, ele tenta pervertê-la. Ele tenta alguma coisa para que não chegue. Observe que não deveria ter nenhuma alteração. Olha o que diz os versículos. Não deveria ter nenhuma alteração da mensagem na pregação de Jonas. Veja que o profeta não era fonte da mensagem. Não era ele que era dono da mensagem. Era para ele ir àquela cidade, pregar não o que queria, mas sim pregar a palavra de Deus, conforme o próprio Deus dissera. Não era a palavra de Jonas, era a palavra de Deus que devia ser pregada. Então entenda, pregador, aqui eu começo a entender e começo a aprender que nós, eu e você, pregadores, livres para levar o ID, nós não somos dono da mensagem, nós somos servos dela. Não podemos pregar a nossa palavra, mas a palavra de Deus. Não somos criadores das mensagens, não somos criadores. Nós somente somos o agente transmissor, nós somente a transmitimos. Ela está pronta. Não somos reservatórios de mensagens, somos apenas um canal. Então não dá para entender por que pregador quer fazer sucesso. Tem que ser obediente, tem que ser fiel à palavra. E isso eles não querem ser. Nós não queremos ser. Observe essas palavras. A mensagem que eu te digo destaca a origem divina que Jonas proclama. Não vem de Jonas, vem de Deus. Você acha que Jonas haveria essa conversão grandiosa com palavras de Jonas? Um covarde, medroso, desobediente. Não podemos pregar a nós mesmos, nem nossas ideias. E Jonas tinha isso. Pregamos a palavra de Deus. Não somos autorizados a mudar a mensagem. Nós precisamos ser fiel a ela sempre. Precisamos anunciar todo o desígnio de Deus. Pregar só a Bíblia e toda a Bíblia. É só isso. O resto é invencionice. Meu querido, obreiro que se preza, ele é atento, porque ele não vai pregar o que quer. Obreiro que prega o que quer, o que o povo quer ouvir, a palavra de Deus diz que ele é desqualificado. Nosso papel não é ser popular. Não pode ser assim. Nosso papel é ser fiel. Este lugar aqui
púlpito. Esse lugar não é plataforma de relações públicas. Esse lugar aqui não pode ser influenciado. Nada pode mandar nesse lugar a não ser a palavra. Influências não podem mandar nos púlpitos. A pregação é uma mensagem que passa pela personalidade e pela experiência. E pensando nesse ângulo, não somos nada. Não temos nada. Mas temos Deus, que usa quem Ele quer, quando Ele quer e conforme Ele quer. Queira eu e você goste ou não goste. Jonas entrou em Nínive como um homem que saíra das garras da morte. Sua história chegou na frente dele naquele lugar. O que havia acontecido, com certeza, aquele povo já o sabia. Sua experiência pavimentou esse caminho. O juízo de Deus despertou a consciência daquele povo a respeito da possibilidade e eminência do juízo divino sobre eles. E quando o bicho está pegando, o nego topa qualquer parada. Olha Jonas. Jonas obedeceu a palavra de Deus, a palavra do Senhor, e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Eu imagino que Jonas, ao dizer isso, ao pregar isso, ele deve ter sentido algum prazer mórbido de pregar sua mensagem de condenação para aquele povo. Vocês vão ver o que vai acontecer. Deve ter sentido um prazer mórbido nisso. Era a vontade dele ver aquele povo ser aniquilado, como Sodoma e Gomorra. Jonas era um homem que, eu imagino, ele tinha fogo em suas palavras, mas não tinha compaixão no coração. Ele queria a condenação daquele povo e não a salvação. Ele preferia morrer do que ver a salvação daquele povo. É o que está escrito aí na sua Bíblia. Ele, o alvo de perdão, ele que era o alvo de perdão, que foi o alvo do favor, do perdão de Deus, nem cogitou ver aquele povo receber o mesmo perdão. Ele que havia sido perdoado. Ele nem cogita que esse perdão alcance aquele povo. Seus sentimentos eram tão mesquinhos, indignos de um homem que foi livrado da morte. Ele sabia se alegrar no favor de Deus, mas ele se negava o tempo todo a ser instrumento da graça de Deus na vida daquele povo, na vida do outro. Ele prega um sermão de juízo e ele não abre uma janela de esperança. Vocês vão morrer. Ele pregou uma mensagem apenas pela metade. Mandou a lei, mas não ofereceu a chuva restauradora da graça. Falou da ira de Deus, mas não menciona a misericórdia de Deus. Tonelada de condenação em um sermão de apenas 5 palavras. E nenhuma grama de graça, nenhum grama de graça. Jonas, avisa esse povo aí que em 40 dias serão varridos pelo fogo do juízo.
É o que eu tenho para dizer para vocês. Engraçado que 40 é um número empregado na Bíblia, já foi dito isso aqui, em relação a provas, né? A gente fala do dilúvio, está lá os 40, né? 40 dias. Fala de Moisés no Monte Sinai, né? 40 dias. Elias, na sua fuga ao Monte Horebe, está lá o 40. Jesus sendo tentado no deserto, está lá o 40. Né? Voltemos à palavra. Jonas tinha uma tarefa a ser feita. O id, falamos tanto, né? O id, levar a mensagem de Deus. Mas olha as atitudes de Jonas. Ele tinha como tarefa, mas ele não queria. E isso me levanta e me faz questionar e perguntar: será que é seu Jonas que não quer levar esse id? E nós? Porque nós observamos, falamos das falhas de Jonas, falamos da maneira contraditória de ação desse homem, mas, meus irmãos, e hoje, eu e você? E hoje? Como é que nós temos levado a mensagem de Deus? Se é que nós temos levado. Será que falta compaixão na vida da igreja atual? Falta compaixão em você? Nós temos muito de Jonas ou não? O que você acha? Me permita te contar uma história, para a gente ilustrar isso e para a gente pensar um pouquinho nas atitudes que nós tomamos quase todos os dias. Em um bar em São Paulo, um senhor entrega um folheto, esses de evangelização, a uma meretriz. Essa mulher, tocada pelo que leu naquele folheto, ela aproveita e abre o coração para aquele senhor. Ela era uma prostituta. Foi criada numa igreja evangélica. Um dia, naquela igreja, ela cortou o cabelo. E cortar o cabelo naquela igreja era proibido. Ela foi excluída por ter cortado o cabelo. Mas ela continuou a cortar o cabelo. E a igreja, não podendo mais se vingar nela, porque já a excluía, ela passou e começou a ameaçar o seu pai. Chegou a ele e disse: olha, nós vamos, infelizmente, ter que proibir você de tocar na banda da igreja. O que para ele era o mais importante. E disse a ele que, para que isso não acontecesse, ele teria que se livrar da sua filha. O referido senhor, crente em Jesus, cedeu à chantagem da igreja e expulsou sua filha de casa. Humilhada, a simplória mocinha saiu do interior do estado para a capital para trabalhar de doméstica. Lá ela foi desencaminhada pelo filho do patrão, que abusou dela. Grávida, ela foi colocada na rua. Ela escreveu para o seu pai, mas esse cristão disse que não a considerava mais uma filha, porque ela havia cortado o cabelo e agora errara moralmente. Quem acolheu e amparou essa cidadã foi a dona de um bordel. Agora, ela estava na prostituição para sobreviver. Ela relata a esse senhor que ela chorou com saudade de casa e com saudade do evangelho.
Mas ela relata também que não vira amor na igreja à qual ela pertencia. Não recebeu um amparo dos irmãos entre os crentes. Foi receber amparo e apoio em meio a meretrizes. Olha isso. A mensagem da graça foi abandonada por aqueles que foram salvos pela graça, por aqueles que a excluíram, por aqueles que a afastaram. Eu recebo a graça e não compartilho nada do que recebi. A mensagem aqui em Jonas, ela alcança um esplêndido resultado. Ele não queria ver Ninivita salvo. Ele queria todo mundo morto. E todos se convertem a Deus. Ele pregou o juízo e o povo clamou por misericórdia. Ele pregou condenação e Deus ofereceu perdão. Que tipo de crente nós somos? Que mensagem nós temos levado? Definitivamente, nossas motivações não vão frustrar os planos divinos, não vão. Não vão. E glória a Deus por isso. Ele, o Senhor, Ele age por nosso intermédio, sem nós e apesar de nós. É assim que funciona. Sabe, meus amados, quem prega não administra resultados. Eu não entendo muitas coisas que a gente vê. Porque quem leva a palavra não administra nada, principalmente o seu resultado, o seu alcance. A causa do amor de Deus não está em nós, mas nele mesmo. Não há nada, absolutamente nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais ou menos. Podemos fazer absolutamente nada em relação a isso. Deus ama Nínive, como ama a mim e a você, apesar de todos os nossos erros. Isso é incondicional. E Nínive, hein? Aqui diz que era uma cidade grande. Era a cidade mais importante do mundo naquela época. Lá em Gênesis 10, no capítulo 10, acho que a partir do versículo 8, lá tem um relato. Nós temos um registro do bisneto de Noé, que eu não me lembro o nome. Não me lembro o nome. Fundador dessa cidade, que era grande em história. Era grande em tamanho. Só para a gente ter uma ideia, para a gente se situar. Um perímetro de 100 quilômetros. Havia ali palácios luxuosos. A Bíblia diz que você precisava de 3 a 4 dias para percorrer essa cidade. Jonas só fez né? Era 1.500 torres, impressionantemente o negócio, imponentes. Era construída ali muralhas colossais. Era uma cidade opulenta, uma cidade rica, uma cidade grande. A maioria dos estudiosos entende que a referência aos 120 mil que não faziam, que fala das conversões aí, que não faziam distinção entre a mão direita e a esquerda, é uma menção feita a crianças da cidade, não à totalidade da população. Lá no capítulo 4, vocês vão ouvir isso. A estimativa da população ali era de mais de 600 mil pessoas. Ainda havia, ao redor de Nínive, quem conhece Brasília, conhece as cidades satélites, né, que fazem parte
ali do DF, e Nínive era mais ou menos isso também, porque tinha ali as suas cidades satélites. As muralhas tinham 30 metros de altura, que protegiam essa cidade. E a largura dessas muralhas era bastante para que 4 carruagens pudessem andar lado a lado uma com a outra em grande velocidade. Dá para ter uma ideia desse lugar, da dimensão desse lugar. Uma das principais cidades do Império Assírio. E também sua capital. Grande em esplendor, em influência. Isso era Nínive. Erguida às margens do rio Tigre, passava por ela, um outro rio que agora também não me lembro o nome, e os comerciantes que relatam, viajavam e traziam para aquele lugar muitas riquezas. E o exército assírio era temido em toda parte. Isso era Nínive, grande, grandiosa. Mas também, como era grande em extensão, em luxo e tantas riquezas e tanta coisa a mais, era também imensa, grandiosa em pecado. Marcada pela malícia, pela violência, pela corrupção moral. Também era grandiosa nisso. Naum, lá no capítulo 3, versículo 10, dá uma descrição perfeita do que era Nínive moralmente. Deus moveu céus e terra e enviou o profeta. Não havia nada de métodos místicos ou inusitados, apenas ele disse: vá e pregue a palavra que eu vou te dar. Em Deus, se o pecado provoca a sua ira, o arrependimento desperta a sua compaixão. E é o que nós vemos, o que acontecido aqui. Se o pecado é causa do juízo, em Deus, o arrependimento abre caminho para a salvação. E esse povo entendeu isso. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido nenhum homem, animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Arrependimento. A palavra de Deus, ela produz frutos, mesmo quando os pecadores são os mais pervertidos e pregadores são os mais desmotivados. A palavra de Deus produz frutos. Pode ter um pregador desanimado, mas a palavra de Deus produz bons frutos. Pode ter um povo pecaminoso, pervertido, mas a palavra de Deus produz coisas boas, sempre. O sermão de Jonas, por mais que desprovido fosse de graça, resultou no maior acontecimento que se tem notícia na história. A cidade inteira, a Bíblia diz que a cidade inteira se converteu. E Jonas nem percorreu ela toda, só foi um pedacinho, um dia. Mas ainda assim, todos, sem exceção, se humilharam em extremo debaixo da mão poderosa de Deus. Alguns estudiosos dizem que o acontecimento em Nínive faz o Pentecoste parecer pequeno. Esse milagre moral das conversões dos ninivitas excede em grandeza, o milagre físico vivido por Jonas no ventre daquele peixe. É isso que nós precisamos
captar e entender daqui. Nós podemos identificar aqui sinais de conversão desse povo, que são extremamente e precisa, de forma urgente, ser aplicado por nós. Arrependimento. Aqui fala de arrependimento sincero. Aqui fala de confiança profunda em Deus. Então, arrepender e confiar de forma profunda em Deus. Aquele povo, ele externou sua tristeza interior pelo pecado através do jejum e da humilhação com pano de saco. Naquela época era um meio comum de expressar uma marca de verdadeiro arrependimento, né, de mudança. E o arrependimento foi de forma unânime. Foi do maior ao menor. Foi do rei à criança. Foi em todos, começou de cima para baixo. Desde o rei até as crianças, e acabaram ali no meio daquele povo, toda a arrogância, toda a prepotência sumiu. O que foi aniquilado foi a arrogância e a prepotência daquele lugar. Quando nós falamos de arrependimento, a gente precisa entender qual é a verdade nisso. E qual é a nossa verdade acerca disso? Ali não foi dita, nenhuma justificativa e nenhuma desculpa foi dada. Eles simplesmente se prostram em total humilhação diante de Deus. O próprio rei trocou seus mantos reais, a palavra diz, por pano de saco e se sentou ali em meio à cinza, ao pó. Então, aqui está um sinal de verdadeira conversão, de acreditar, de confiar, e aqui é evidenciado por esse arrependimento. Por isso, meu irmão, nós afirmamos, sempre, não há conversão genuína sem arrependimento. Não há. Nesse versículo 5 ainda, nós percebemos como é a confiança profunda em Deus. Se o arrependimento é o lado, vamos dizer, negativo da conversão, a fé em Deus é o lado positivo. Arrependimento nos afasta do pecado, mas a fé em Deus nos faz correr para Ele. Pelo arrependimento, nós fugimos da ira, mas é através da fé que nós corremos para a graça. A fé, ela sempre conduz a obras. Aquele povo creu em Deus de imediato, se humilhou. Era o molde que Deus esperava e espera do seu povo, e quase nunca recebe. Mas ele esperou daquele povo e recebeu lá. Se aqueles marinheiros pagãos foram exemplos para Jonas em oração, agora este povo pagão aqui se torna um exemplo para ele na questão do quebrantamento e voltar a Deus. Resumindo, conversão produz verdadeira mudança. Se é convertido em Cristo e não há mudança de vida, é falso. O homem vem a Cristo como está, mas jamais permanece como veio. E isso é um fato. O verdadeiro encontro com Jesus, ele produz transformação imediata. Imediata. É impossível se converter a Cristo e permanecer no pecado. Se o fazemos, é porque não convertemos a Cristo. Não nos convertemos a Cristo. O versículo 8 traz que a verdadeira conversão traz mudanças de práticas, de atitudes. Na verdade, gera o abandono das práticas pecaminosas. Olha a história de Zaqueu. Lembra? Rico e extorquindo o povo. Após sua conversão, arrependimento,
conversão genuína, ele doa metade dos bens, restitui 4 vezes mais a quem ele havia defraudado. Mudança. Lembra aquele truculento lá, casteireiro lá em Filipos? Né? Descia a lenha. Pós-conversão, ele passa a lavar os vergões de Paulo e Silas. Mudança. A conversão dos ninivitas, nós vemos o imediato abandono dos maus caminhos. Acabou. Caminhos errados, não. Violência, acabou. Então, portanto, se não houver abandono do pecado, impossível haver conversão. Onde não há evidência de santificação, não há prova de conversão. Não se serve a 2 senhores. No versículo 9, a ordem direta do rei a seu povo foi que todos deviam se humilhar. O rei mandando você se humilhar, mas aí, olha só, perante do verdadeiro rei. Nenhuma exigência foi feita, até porque Deus não tem obrigação de ser misericordioso. Ele tem o compromisso de ser justo. Isso é Deus. Imagina se Deus aplicasse sua justiça àquele povo simplesmente ia desaparecer. O pecador merece castigo. O pecador merece juízo, condenação. Ele, o pecador, não tem nada a exigir. Ele tem a que suplicar. Converter-se a Jesus é ser revestido de humildade, não de arrogância. É ensino. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu. E não os destruiu como tinha ameaçado. E Deus se arrepende? Deus viu a malícia do povo. Versículo 1 e 2. Deus viu a grandeza da cidade de Nínive. Versículo 3, versículo 2, lá no capítulo 4, a altura do versículo 11 também fala da grandiosidade de Nínive. Mas, sobretudo, Deus viu o arrependimento e a fé daquele povo em Nínive, diz o versículo 10 aqui. Tendo em vista o que eles fizeram e o que abandonaram, fez com que Deus se arrependesse. Nós vamos chegar nesse negócio de Deus se arrepender, tá? Jonas, meus irmãos, o mesmo Deus que vê o pecado, também vê o arrependimento. Onde há arrependimento, Ele oferece perdão. Onde chega o choro pelo pecado, Ele começa a entoar a canção da salvação. Oh, glória! Jonas podia ser uma pessoa insensível, mas seu Deus não era. Deus se alegra com o arrependimento. Ele muda as suas atitudes, o seu agir, quando ele percebe o arrependimento. A graça de Deus não é exclusividade para Israel, meu irmão. É para o mundo inteiro. Sua misericórdia vê o arrependimento e responde a ele com a suspensão do juízo. Deus se arrependeu? É isso mesmo? O arrependimento de Deus é diferente do arrependimento humano. Deus se arrepende, pastor. Mas que história é essa? Calma, vamos entender. Agora preste atenção. O arrependimento humano, ele abrange razão, emoção, vontade.
né? Arrependimento é mudança de mente, é se entristecer pelo pecado, é voltar-se para Deus. Arrependimento é saber que o pecado é maligno e você precisa detestá-lo por isso, pelo fato dele ser mau, causar danos. Você precisa detestá-lo por isso, e não apenas por suas trágicas consequências. Você precisa odiar o pecado, não porque ele é ruim. Aliás, tem gente que não acha nem ruim, né? Que continua fazendo. Mas é porque o que ele causa, as suas consequências. O que ele faz você perder mesmo. Finalmente, aqui, a gente entende que o arrependimento é tristeza, segundo Deus. Só que essa tristeza, ela produz vida e não morte. Olha como a palavra de Deus é linda. Mas é triste e produz vida? Olha isso. E por que é triste aos olhos humanos? Porque você não quer sair da zona de conforto. Você não quer sair da coisa boa, dos manjares, do carinho a mais. Fica tristinho para abandonar o erro. O arrependimento, ele abrange escolha. Arrependimento é decisão. Implica em abandono total do pecado. E isso é um arrependimento genuíno. E esse Deus vê. E é a esse que Deus alcança. Agora, Deus não se arrepende assim. Deus não pode pecar. Ele não erra. Nesse sentido, Deus jamais tem do que se arrepender. E embora o verbo arrepender transmita uma mudança de comportamento, de pior para melhor, geralmente é isso, o verbo hebraico aqui, nihan, ele refere-se antes a uma decisão de agir a outra. Olha só, o fato de que Deus muda de ideia aqui não representa um fracasso divino. Não é isso. Mas revela seu sincero desejo de ser coerente com sua natureza, que é imutável. Deus não muda. O que significa o arrependimento de Deus? É que a relação de Deus com o homem ela é bilateral. Ela tem dois lados. Quando o homem arrepende-se do seu mal, Deus suspende o castigo. Isso é o voltar atrás de Deus. Ele suspende porque o homem se arrependeu e buscou nele ajuda. Então Deus suspende o castigo que estava prometido e aí oferece misericórdia. Olha a segunda chance. Estudiosos esclarecem que nós temos aqui uma atribuição de sentimento humano a Deus. Moralmente, Deus não tem do que se arrepender. Ele é o Pai das luzes, em que não há mudança alguma, nem sombra de variação. É o que está escrito lá em Tiago, capítulo 1. Deus é imutável. Deus mudou o modo de tratar Nínive, porque Nínive mudou a sua conduta diante dele. Ela se converteu, Nínive, mas seu caráter continua o mesmo. A imutabilidade de Deus não significa uniformidade fixa. Não significa isso. As suas atividades na história, gente, olha, o que Deus faz, ele não muda. Os planos de Deus são irrevogáveis. Eles não vão mudar. O plano está traçado. Agora, Deus muda as ações dele para com você, se você mudar as suas ações, o seu agir diante dele. É isso. Foi essa maneira de Deus agir que possibilitou aquele blasfemo ladrão lá da cruz, uma vez arrependido, receber as palavras de Jesus, está lá em Lucas 23. Ainda hoje, meu querido, você vai estar comigo no reino da glória. Arrependimento, busca de ajuda onde realmente tem ajuda. Aí Deus olha para o ladrão
e diz: você estará comigo. A santidade imutável de Deus requer que Ele trate os maus de uma maneira diferente que eu e você trata. Ele trata o mal da mesma maneira que trata os justos. Com paciência, com compaixão. Quando os maus se tornam justos, o modo de Deus tratá-lo é modificado. Ele ensina, ele pune, ele deixa sofrer, mas quando ele muda de comportamento, Deus muda o tratamento. Olha o arrepender-se de Deus como é que é. Igualzinho o meu e o seu, né? É isso. O sol não é inconstante ou parcial porque derrete a cera e endurece o barro. A mudança não é devida ao sol. A mudança aqui, ela se caracteriza aos objetos que recebem os seus raios. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. E isso significa que Ele não muda. Não há razão para Deus mudar, pois Ele conhece o fim desde o início. Se o arrependimento é mudança de mente, e a Bíblia diz que Deus se arrepende, o que isso significa? Será que Deus muda a sua mente? Será que Deus comete enganos? Absolutamente não. Não é isso. A cidade de Nínive tinha duas opções. Quando Jonas pregou sua mensagem de juízo, eles poderiam rejeitar a mensagem, né, a mensagem de Deus, e seriam destruídos. Ela tinha duas opções. Ao aceitá-la, sob arrependimento e voltar-se para Deus, então Deus perdoaria e o salvaria, como de fato aconteceu. Eram duas opções. Deus é imutável, Ele não muda. Se Ele não tivesse aceitado, tinham sido destruídos. Quando rejeitamos sua palavra, nos afastamos dele. Aí nós perecemos. Mas quando nós voltamos a ele em arrependimento e fé, ele sempre nos salva por sua graça. Deus. Portanto, quem mudou? Deus mudou? Não. Quem se arrependeu? Os ninivitas mudaram. Os ninivitas se arrependeram. Deus muda a forma de agir e de tratar. Vamos concluir. Nós extraímos algumas lições práticas aqui. A primeira lição é que o pregador tem de proclamar a mensagem divina. Viu, pregadores? Quando você falar de Jesus, é a mensagem dele, não é a sua. Todos nós, pregadores, que estamos dispostos a levar o ID. Muitas vezes pode ser uma mensagem dura e faz estremecer até mesmo a quem prega. Eu que o diga. A pergunta, em qualquer circunstância, tem que ser: o que Deus está mandando dizer? O que os homens querem ouvir? Não. O que Deus está mandando dizer? Sim. O que os homens querem ouvir? Não. A segunda lição tem a ver com arrependimento pessoal. Mas pode ser nacional. Há momentos em que as autoridades devem chamar a atenção, né, a nação à atenção ao arrependimento. Porque há pecado nacional e internacional. O pecado internacional abrange e alcança horrores. Esses pecados demandam confissão e arrependimento geral. Às vezes tem que ser o todo. Olha o que aconteceu em Nínive. E a terceira é que o arrependimento nacional pode evitar catástrofes. O arrependimento daquela cidade, daquele povo daquela cidade, livrou o Nínive da catástrofe. Livrou. Deus é benigno e compassivo.
A palavra diz que ele é tardio em irar-se e é grande em misericórdia. Ele se deleita em perdoar e diz que ele não tem prazer na morte do perverso. Muitas tragédias, gente, muitas tragédias poderão ser evitadas se o povo se humilhar sob a poderosa mão de Deus. Que bom se o homem pudesse abraçar isso, como Nínive abraçou com seu arrependimento a busca do que era correto. Jonas passou por isso, viveu e com certeza aprendeu com isso. Nós também precisamos aprender, nós precisamos entender e colocar isso em prática. Precisamos. O que eu aprendo com Deus no livro de Jonas? Eu vou terminar te dizendo o que eu aprendo e o que você precisa aprender. Ou pelo menos tentar, como eu estou tentando aprender. Deus determina uma missão a cada um. No primeiro ponto. Deus determina uma missão a mim e a você, a cada um de nós. Para Ele, não existem pessoas inadequadas. Ele capacita você. A graça de Deus é para todos os povos. Embora a abrangência da sua misericórdia tenha sido inconcebível pela mentalidade de Jonas, mas é para alcançar a todos. Deus é misericordioso com quem lhe apraz. Independentemente das convicções e achismos que nós possamos ter, nossos achismos humanos, sobre quem é ou não é pagão. Deus é misericordioso com quem se arrepende e se humilha diante dele. Não é eu e você que determina isso. O método da salvação e de salvação é o mesmo. Alguém anuncia e o ouvinte decide crer ou não. Salvação não é uma conquista humana, é presente divino. A salvação não é resultado do que o homem faz para Deus. Não é. Mas é o resultado do que Deus fez pelo homem. O que Deus fez por Nínive é profético para todos os povos. Pela grandeza da misericórdia do Senhor, a salvação é um caminho aberto do céu para a terra e não o inverso. É Deus quem chama pelo ser humano. Evangelho é boas novas de Deus para mim e para você, homens. A misericórdia de Deus, ela não requer sacrifícios. O preço da salvação já foi pago. Salvação é de graça. Porém, manter-se salvo vai exigir de mim e de você o tempo todo santificação pessoal. Deus não vê só o pecado que há em mim e em você, de cada indivíduo. Ele também vê o nosso arrependimento. E é isso que realmente importa para a efetividade da misericórdia divina na vida do homem pecador. Os quebrantados de coração, os quebrantados de espírito, são agraciados sempre por Deus. Mas aqueles que insistem na desobediência, esses são repreendidos e vão ser corrigidos. Deus cria possibilidade para poder transformar e abençoar pessoas. Ele cria possibilidades. Seu poder vai muito além do pecado humano.
Ele não olhou para o pecado. Ele olhou para o pecador. Deus não tolera o pecado, mas adverte o pecador. Havia em Nínive uma grande necessidade da ação divina, salvar aquela numerosa população. Na esteira dessa obra, Deus mudou a mentalidade de um profeta, do seu profeta, e impulsionou o conceito de graça universal na cultura hebreia. Deus faz isso, fez isso. A tolerância de Deus pelo ser humano é muito grande. Ela é imensurável. Tenha ciência disso. As suas palavras, as suas crenças, o seu comportamento vão revelar a sua essência e a sua maturidade espiritual. A nossa essência, ela será revelada no que falamos, no que cremos e no que fazemos. Com Jonas não foi diferente. Não dá para representar o tempo todo, porque sob palavra de Deus não é espetáculo, não é peça teatral, não dá para representar, tem que ser. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Eu te agradeço, Deus, por tudo que me faz enxergar, por tirar as traves dos olhos, por tocar com tanta serenidade no meu coração. Eu me envergonho das minhas más ações, Deus. Peço perdão pelos meus pecados, pelos meus erros absurdos e tão constantes. Te peço perdão pelas minhas faltas. Te peço perdão por não olhar ao meu próximo como tu me olhas. E é em nome de Cristo Jesus que busco em ti, meu Senhor, transformação cotidiana da minha vida, do meu coração, da minha mente, para que eu possa ser iluminado pelo Teu Espírito, Pai, nas minhas escolhas, no meu olhar, no meu tocar, no meu falar, no meu ouvir. Que eu seja em Ti, contigo. Que eu seja a essência em Tuas mãos, Pai, para que eu possa gerar essências. Em nome de Jesus, Pai, que meu coração se encha do Teu amor, para que eu possa levar esse amor aos meus próximos, aos meus irmãos. Faça com que eu olhe, Pai, com Seus olhos. Faça com que eu exerça com as Suas ações, Deus. Faça que eu tenha misericórdia para com o meu próximo. Faça com que eu tenha controle da minha mente, da minha língua. Faça com que eu esteja e caminhe com pessoas que genuinamente, sob arrependimento, buscam em Ti o socorro. Que eu possa não estar falando sempre de me arrepender, mas o arrependimento que Tu fizeste gerar em mim seja definitivo, para que eu possa estar contigo naquele dia. Em nome de Jesus, eu oro, te agradeço. Amém. E graças a Deus.